Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos juntos para celebrarmos ao mesmo. E eu também quero externar a Deus a alegria e a gratidão pela vida do pastor Antônio, pela vida da sua família, da sua esposa. Que Deus em Cristo continue vos abençoando em todas as áreas de suas vidas e que tudo que vocês fizerem, que Deus possa fazer prosperar para a glória do nome de Jesus. Amém? Ao pastor Luciano, que Deus também o abençoe de maneira poderosa para a glória do nome de Jesus. E meu amigo Igor, que tem sempre sido um canal de Deus para estarmos aqui, que Deus o abençoe também no nome de Jesus. Hoje eu estou tendo a alegria, de estar acompanhado da minha família, da missionária Midiane, do profeta Benício. A última vez que ela veio, ela estava grávida, pastor? Estava grávida. Benício já está com 1 ano. Benício, pensa num bebê banhado no azeite, irmão. Pentecostal, até o tutano. Que Deus abençoe minha família. Pega aí a sua Bíblia. Abra no livro de Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Enquanto você procura, deixa eu te apresentar aqui. Eu tive a alegria de, no mês do ano passado, publicar um livro que tem como tema Quando Deus Te Chama. Esse livro nasceu de uma mensagem que o Senhor me entregou, e essa mensagem me curou de algumas crises existenciais, Se a gente parar para analisar a Bíblia, todos os chamados por Deus tiveram seus questionamentos e Deus os curou. E esse livro aqui fala disso. Eu tinha tão problema, irmão, da minha origem, Igor, que eu projetei por algumas vezes matar o meu próprio pai, Mas Deus é bom, não permitiu que isso acontecesse. E nós estamos aqui servindo ao Senhor para a glória do nome de Jesus. E a gente já vendeu, irmão, quase 1000 livros. E muitos testemunhos já foram gerados por intermédio do mesmo. No final do culto, eu estarei lá fora, com os livros. Se você puder e quiser, passa lá. Você vai me ajudar a fazer a manutenção da minha casa, fazer a manutenção do meu ministério. Tá bom? E você também será abençoado. E para quem gosta, irmão, de alimento físico, eu tenho um biscoito amanteigado também. Tá bom? Deixa Deus te usar. Uns levam, balança, pastor? Equilíbrio. Uns levam o livro e o biscoito. Outros só levam o biscoito. Mas deixa Deus te usar. Isso aqui eu quero presentear pastor Antônio, no nome de Jesus. Deus abençoe, tá, pastor? Glória a Deus. Atos capítulo 28. Está escrito: uma vez em terra, descobriram que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo, ajuntando um monte de gravetos, e quando colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se em sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que começasse a inchar e que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada lhe aconteceu,
mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, e ele nos convidou a ficar em sua casa. E por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. E seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe a mão e o curou. Impôs-lhe a mão e lhe curou. E tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram e foram curados. E você dá um glória a Deus aí. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala de um cenário pós-tempestade que Paulo havia enfrentado junto com mais 275 tripulantes de um navio que havia saído do Egito com destino a Roma. Paulo é um dos prisioneiros e a Bíblia diz que nessa viagem, que já havia um destino certo, eles vão se deparar com uma grande tempestade, e essa tempestade vão durar dias. Segundo o texto, a Bíblia diz que essa tempestade demorou muitos dias e eles ficaram muito tempo sem ver a luz do dia, meu amigo Igor. Certa feita, o anjo do Senhor se apresentou para Paulo e revelou a Paulo que era para que eles pudessem parar, descansar em Creta. Mas a Bíblia diz que o centurião, ele preferiu acreditar naquele que guiava o navio, no marinheiro, e decidiram permanecer na viagem, pastor Luciano. A Bíblia diz que se levantou um vento chamado Euraquilão e eles começaram a lançar fora o peso, a bagagem. A Bíblia diz que Deus revelou para Paulo e disse: Paulo, fique tranquilo, porque o navio vai se perder, mas ninguém vai morrer. A Bíblia diz para nós que depois dessa tempestade, as tempestades de Deus, ou as tempestades da vida, são oportunidades que Deus nos apresenta, né? As tempestades da vida não são para as nossas mortes. Aquele que caminha com Deus entende que Deus é Deus também na tempestade. A Bíblia diz para nós que eles vão para uma ilha, e essa ilha é chamada Malta, pastor Antônio. Os ventos contrários que se levantam contra a nossa embarcação não são para neutralizar, não são para paralisar. Existem propósitos específicos dentro das tempestades. E se a gente parar para analisar o contexto bíblico dos evangelhos, nós vamos ver pelo menos 2 tempestades distintas, mas dentro do mesmo cenário, os mesmos personagens. A Bíblia mostra para nós em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 5, que Jesus também aponta um destino aos discípulos, dizendo: passamos para outra margem. Quando eles entram no barco, eles já sabem para onde vão, eles sabem onde vão chegar. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, uma tempestade de vento contrário se levanta. Jesus está dormindo. E a Bíblia diz que os discípulos no barco vão despertar Jesus. Jesus se levanta, pastor Luciano, olha para o vento e diz: aquieta-te. Olha para o mar e diz: acalma-te. O texto diz que o vento cessou, o mar se acalmou e houve grande calmaria. Nessa tempestade, Jesus se apresentou não como aquele que curava apenas enfermo, mas se apresentou como o Senhor também das tempestades, ao ponto dos discípulos ficarem surpreendidos, olharem um para o outro e dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas a Bíblia também diz para nós em Mateus capítulo 14 que numa outra tempestade, dentro do mesmo cenário, sendo os mesmos discípulos, só que a única coisa que mudava é que Jesus estava no monte e não na embarcação. A Bíblia diz para nós que eles ficaram 9 horas aproximadamente, dentro de 3 vigílias, remando contra um vento contrário que se levantou
contra a embarcação deles, Igor. Eles estão remando, lutando, insistindo. E a Bíblia diz que Jesus está no monte vendo. Jesus não está no barco, Jesus está no monte. Aí a Bíblia diz que quando Jesus percebe o cansaço, a fadiga, quando Jesus percebe que não tem mais jeito, Jesus vem caminhando sobre as águas. Eu gosto disso aqui, pastor Luciano, porque o mesmo Jesus que está caminhando sobre as águas é aquele que numa experiência passada liberou uma palavra para o vento e para o mar, e acalmou o vento ao ponto de surpreender a tripulação. A tripulação ficou surpreendida na tempestade. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é surpreender a gente no meio das tempestades. Vou liberar mais uma vez. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer e é especialista, é surpreender a gente no meio das tempestades. Se Jesus do monte Igor grita, aquieta vento e acalma mar, os discípulos iam com certeza dizer, é ele. Ele mais uma vez se manifestou e nos livrou da tempestade. Só que Jesus, ele quer agir de uma maneira diferente. E a Bíblia diz que ele vem caminhando sobre as águas no meio da tempestade. Jesus não usa o mesmo método. Por quê, pastor? Porque ele é uma fonte inesgotável. Eu grito para ele fazer as mesmas coisas. Eu canto para ele fazer de novo. Por quê, pastor? Porque eu uso as referências de milagre que vivi para repeti-las no meu caminho, porque eu sei que ele pode fazer aquilo que eu já vivi. Só que a Bíblia diz, pastor Antônio, que Jesus vem andando sobre as águas no meio da tempestade. Os discípulos, olhando para isso, gritam com medo por não reconhecê-lo. E quando eles estão gritando com medo, Jesus dá um grito de lá dizendo, não temas, porque sou eu. Eu posso liberar mais uma vez? Jesus gritou dizendo, não temas, porque sou. É Jesus dizendo, vocês conhecem aquele que acalma o vento, vocês conhecem aquele que aquieta o mar. Agora eu vou apresentar a vocês aquele que caminha sobre as águas no meio da tempestade. Essa tempestade é uma nova oportunidade para você conhecer um Deus que ainda você não conhece. Alguém levantou as mãos? Eu vou de novo. Essa tempestade é uma nova oportunidade de Jesus se apresentar de uma maneira que você ainda não viu. Você consegue olhar para quem está do teu lado e diga, ele é o mesmo, o método vai ser diferente. Diga, ele é o mesmo, o milagre vai ser outro. Ele vai operar de uma maneira diferente no ano de 2026. Você não vai viver milagres repetidos, você não vai viver experiências repetidas. Eis que faço uma coisa nova. Alguém está de mão levantada? Eu vou liberar mais uma vez. Eis que faço uma coisa nova. Na boca do profeta Isaías, no capítulo 43, ele gritou dizendo, não considerei as coisas antigas e nem vos lembrei das velhas. Por que, Igor? Ele diz, eis que faço uma coisa nova. E lá, pastor Antônio, e porque Deus está falando na boca de Isaías acerca de um futuro novo, acerca de um milagre novo? É porque no capítulo 43 de Isaías, eles estão exilados na Babilônia, e no exílio da Babilônia eles estão lembrando do Deus, aleluia, que operou no exílio do Egito. Lá no Egito, Deus abriu o mar vermelho, e eles traziam isso no coração. A experiência ou a expectativa deles estava num milagre parecido, aleluia. Só que lá na Babilônia, pastor, Deus está gritando dizendo, o mesmo Deus que abriu o mar lá, o mesmo Deus que libertou lá, vai fazer coisas novas aqui. Dá para levantar as mãos? Só que para vocês viverem as coisas novas, não é para ficar vidrado no retrovisor. Olha para o futuro. Por quê? Porque se lá eu abrir mar, aqui eu vou colocar caminho no meio do deserto e rio no meio. Eminaia, segure na mão de quem está do teu lado, dá-lhe uma sacudida nele e diga, se prepare, algo novo vai acontecer na tua vida, algo novo vai acontecer na tua chamada, algo novo vai acontecer no teu ministério. Estou sentindo Jesus aqui. Se tem mão para levantar, levante. Paulo deu um grito, aleluia, aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 13: irmãos, eu não julgo ter chegado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. Tem coisa nova chegando para a tua família. Ano de 2026, o ambiente pode estar deserto,
acontecendo, o caos pode estar instalado, mas Deus está dizendo: a igreja vai viver coisas novas. Ele se apresenta de uma maneira diferente, porque as tempestades da vida não fogem do controle dele. Ele é soberano até nas tempestades, pastor Luciano. Só que depois dessa tempestade, os náufragos que sobreviveram, uns vieram a nado, outros se agarraram nos destroços do navio. Eles vão chegar numa ilha, e a Bíblia diz que eles descobriram, que eles souberam que a ilha se chamava Malta. A ilha se chamava Malta, vem de uma expressão grega que na etimologia quer dizer mel. Uma outra origem, um outro apontamento, lugar seguro. Malta era um ambiente, pastor, de muitas abelhas, de produção, de fato, de mel. Então tem alguém saindo de uma tempestade, sobrevivendo uma tempestade, náufrago, alcançando um lugar, e que esse lugar quer dizer lugar doce, lugar de mel. E quem sabe na expectativa de quem soube que o nome era Malta, o negócio parece que vai melhorar, pastor Luciano. Parece que Deus está preparando um tempo de refúgio, de tranquilidade, de ambiente doce. Só que a Bíblia diz para nós que quando eles chegam nesse ambiente, os nativos, os bárbaros, acenderam uma grande fogueira, Igor. E por que eles acenderam uma grande fogueira? Porque tem alguém que acabou de viver, ou de escapar, ou de sobreviver numa grande tempestade. Eles não estão chegando na ilha bem, eles estão chegando cansados, molhados. Dias de tempestade que eles enfrentaram, pastor. E segundo algumas informações, quando nós estamos com o corpo molhado, roupa molhada, o nosso corpo tem a tendência de descer a temperatura 25% mais rápido do que o normal. Se eles estão sobrevivendo à tempestade, o texto vai nos dar uma informação que é inverno aqui, que está chovendo aqui. Eles sobreviveram à tempestade, mas ao chegar em Malta, alguém percebeu: eles podem morrer de hipotermia. A hipotermia pode matar eles. E aí? Vamos socorrê-los. Vamos acender uma fogueira para aquecer o corpo. Escute isso aqui. Depois de uma grande tempestade, Deus é capaz de levantar alguém para nos socorrer. Eu posso liberar isso aqui para alguém? Depois de uma grande tempestade, Deus vai levantar alguém que vai lhe socorrer. Oh, Minaia. Olha aí para quem está do teu lado e diga: vocês podem esperar, porque Deus está visitando alguém para te socorrer depois dessa tempestade. Igor, tem alguém trabalhando para não deixar que a gente pereça, que a gente morra. Deus está visitando alguém, pastor Antônio, está dizendo: acenda uma fogueira, aumenta, aleluia, a temperatura, porque quem atravessou essa tempestade não vai morrer de frio, não vai. Eu senti Jesus aqui. Será que eu posso liberar mais uma vez? Quem sabe você nem conhece quem está do outro lado, mas Deus já está visitando ele, dizendo: depois dessa tempestade ele vai precisar de socorro, depois dessa tempestade ele vai precisar de ajuda, depois dessa tempestade ele vai precisar de recurso. Não se assuste se alguém bater na tua porta e dizer: eu trouxe o socorro depois da tempestade. Não se assuste se Deus enviar alguém ao teu encontro para dizer: eu trouxe o recurso que você precisa para não morrer depois dessa tempestade. Você consegue olhar para quem está do teu lado e diga: você não vai morrer após a tempestade. Deus está liberando uma ajuda, um socorro. Deus está liberando um reforço sobre a tua vida. Meu Deus, meu Deus. Pastor Antônio, quando eles chegaram em Malta,
a fogueira estava acesa. Se aproximar da fogueira é se manter vivo. É questão de sobrevivência. Porque depois da tempestade, se a gente não se aproxima do fogo, a gente corre um risco seríssimo de morrer, de perecer. Então a necessidade, a questão de sobrevivência é se aproximar. Não é luxo, é sobrevivência. Não é moda, é sobrevivência. Não é porque todo mundo está fazendo, é porque é sobrevivência. No final do ano tiramos 5 dias de pastor. 5 dias para a gente curtir a família, saímos. Igor, passou o primeiro dia eu estava tranquilo, no segundo dia eu estava tranquilo, eu não tenho problema de dizer isso. No terceiro dia eu já não fiquei tão tranquilo, né, pastor? No quarto, senti falta da fogueira. Olhei para minha esposa e falei, estou com saudade de pregar. Estou com saudade do altar. Por quê, pastor? Porque tem gente que é totalmente dependente. Alguém pegou? Eu vou de novo. Tem gente que é totalmente dependente de estar perto da fogueira. Aleluia! É por isso que quando o tabernáculo foi inaugurado, segundo o texto bíblico, Deus enviou um fogo para o altar do sacrifício. E quando Deus enviou o fogo para o altar do sacrifício, aleluia, Ele deu uma ordem para Arão. Arão, eu estou acendendo fogo. Esse fogo vai queimar as ofertas que vocês vão entregar a mim. Aleluia! É nesse fogo que vai ser feitos os holocaustos. É nesse fogo que a gente vai entregar a oferta. Mas o Arão é o seguinte: acender o fogo é comigo, mas manter o fogo aceso é com você. Aleluia! Você precisa fazer a manutenção do fogo. Eu vou acender o fogo, até porque foi unilateral. Não foi eles quem prepararam, não, foi Deus quem acendeu. Pastor, eu lembro de quando Deus me achou, eu estava sujo, fedorento, abandonado, drogado. Eu estava 7 dias sem tomar banho. Eu não podia ver família, amigos não queriam estar perto de mim. Aleluia! Eu morava numa casa, Igor, que não tinha rede elétrica, não tinha móveis, não tinha comida. Eu não tinha ninguém lá. Morava eu, ratos e baratos. Aí um dia Jesus me achou e disse: vou acender um fogo. Aleluia! Eu vou acender um fogo em você. E não é porque tu é bom, é porque eu te encontrei. Não é porque você merece, foi porque eu te escolhi. Eu acendo um fogo no teu coração. Mas é o seguinte: vou acender o fogo, mas é obrigação tua manter o fogo aceso. Alguém está de mão levantada? Eu vou de novo. Sem esse fogo você não sobrevive. Sem esse fogo você não respira. Allah mandou, eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo aqui. Ele acendeu fogo, pastor Luciano, porque não foi eu que achei ele, foi ele quem me achou. Não foi eu quem encontrei ele, foi ele quem me encontrou. E quando ele me encontrou, ele acendeu o fogo. O fogo queimou, Igor. Aleluia! Só que ele disse: a partir de hoje você é totalmente dependente do fogo. Olha aí para quem está do teu lado, diga para ele: totalmente dependente do fogo. Diga: sem o fogo você não sobrevive. Estar perto do fogo é questão de sobrevivência. Aleluia! Quer que eu te provo na Bíblia? Ele encontra Jeremias no capítulo 1. Acende um fogo em Jeremias. Diz: Jeremias, antes que eu te formasse eu te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei. Aleluia! E as nações eu te dei por profeta. Ele disse: vão se levantar contra ti, mas não vão prevalecer contra ti. Jeremias está sendo aceso, Igor. Só que lá no capítulo 20, Jeremias está sendo espancado pelo filho do sacerdote. O filho do sacerdote envergonha Jeremias. Jeremias está apanhando por causa do fogo. Jeremias está sendo envergonhado por causa do fogo. E quando ele está exposto em praça pública, pastor Luciano, ele disse: eu estou decepcionado. O Senhor me iludiu. Iludido eu fiquei. Mas quando eu penso em não falar mais no teu nome, quando eu penso em não pregar mais, quando eu penso em parar, há um fogo queimando no meu peito que eu não posso conter. Quem é do fogo não sobrevive longe dele. Ainda que a gente queira parar, o fogo queima e diz: tem um fogo aí, tem um fogo aí, tem um fogo aí. Olha para quem está do teu lado e diga: onde Deus acendeu
fogo, homem não apaga. Eu vou de novo. Onde Deus acendeu fogo, homem não apaga. Eu estou sentindo fogo aqui. Há uma fogueira queimando no meio da Betel. Há uma fogueira queimando no meio da Betel. A Betel é uma igreja viva. O fogo queima. Deus disse: vai lá, arranca a cinza do dia passado e coloca lenha nova, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Paulo se aproxima do fogo junto com os náufragos. Paulo é aquecido pelo fogo que os nativos acenderam. Só que Paulo entende uma coisa: nós somos totalmente dependentes do fogo. Alguém acendeu, mas eu estou sendo beneficiado por essa fogueira. Esse fogo está aceso, mas esse fogo não pode apagar. Aleluia. Eu vou de novo. Esse fogo não pode. Tem muita vida em jogo. Igor, Deus disse lá na embarcação: eu coloco esses homens nas tuas mãos. Vou de novo. Lá na tempestade, Deus disse para ele: eu coloco esses homens nas tuas mãos. Aí Paulo está na fogueira, pastor Antônio, e ele se sente responsável pelaquela tripulação de náufragos que sobreviveram à tempestade. E Paulo entende uma coisa: se o fogo apagar, eles morrem. Se o fogo apagar, eles perecem. Não é só questão de cantor, de sobrevivência para mim, porque o fogo que eu mantenho aceso não é só benefício para mim, porque Deus nunca acende o fogo em nós para que nós apenas sejamos beneficiados. Quando Deus acende o fogo em nós, é para inflamar a nossa casa, inflamar nossa família, inflamar nossos amigos. Alguém está de mão levantada lá. Eu vou de novo. Paulo entendeu uma coisa: não é porque eu não acendi que eu não vou colaborar para que ele se mantenha aceso. É função minha. Estou cansado, mas vou trabalhar. Estou fadigado, mas vou trabalhar. Eu estou molhado, mas eu vou trabalhar. Para quê? Para não deixar o fogo apagar. Eu vou de novo. Para não deixar o fogo apagar. Pastor Luciano, Paulo entendeu uma coisa: o meu coração é de servo, e na atividade do meu serviço eu não vou deixar ninguém morrer. Ninguém vai morrer desse inverno. Ninguém vai morrer de hipotermia. Eu não vou deixar a temperatura baixar. O que eu vou fazer, pastor? Eu vou buscar lenha, porque se depender de mim, eu vou aumentar o nível do fogo. Eu vou de novo. Uns ficam de longe enxergando, outros entendem. Eu não posso deixar esse fogo apagar. Ainda que não tenha sido eu que tenha acendido a fogueira, eu tenho que colaborar para que esse fogo permaneça pegando. Eu não sei qual é a história da... Eu sei qual é a história da igreja. O pastor Antônio já falou comigo no gabinete. Lá atrás, anos atrás, ele pegou os gravetos, Igor, colocou na fogueira. Mas para manter a Betel acesa, não depende só do pastor, depende de cada um de nós. E buscar a lenha para manter o fogo. Olha para quem está do teu lado aí e diga: eu não vou ficar como espectador. Diga para ele, diga: eu sei que tem gente que só vem para como espectador, mas diga: eu não sou espectador, eu sou catador de lenha, eu sou colaborador. Se depender de mim, o fogo vai pegar, o fogo vai aumentar, o nível vai subir. Deixa eu ver se tem catador de lenha. Porque é bem verdade que alguém não pega lenha porque não está no cartaz. Alguém fica de longe porque não está na escala. Só que para o fogo continuar pegando, todo mundo vai ser beneficiado.
O fogo não beneficia só um. Todos são beneficiados pelo fogo que queima. Pastor, e por que nem todo mundo se envolve no trabalho de buscar lenha? Porque buscar lenha exige esforço. Certa feita Deus chama Abraão no capítulo 22 e diz: Abraão, pega teu filho, teu único filho, Isaque, que tu ama, leva para a terra de Moriá. Lá eu te mostrarei um dos montes, e quando eu te mostrar um dos montes, sacrifica ele em holocausto para mim. A palavra holocausto na etimologia quer dizer queimar por inteiro. Queimar. Então Deus está dizendo que eu quero uma oferta inteira queimada. Onde? No altar. Só que antes dele separar Isaque, antes dele levar Isaque, ele corre para cortar lenha de madrugada. Porque só tem fogo no altar se eu tenho disponibilidade em cortar lenha e colocar combustível. Todo altar exige esforço. Elias dá um grito com Acabe e diz: vamos fazer um desafio. Faz com que eles façam o culto deles, os profetas de Baal e os profetas de Azera, e pede que mande fogo do céu. O Deus que responder com fogo, esse será Deus sobre Israel. A Bíblia diz que os profetas falsos se mutilam, gritam, pulam, nada acontece. Quando chega a ver de Elias, a Bíblia diz que antes dele orar, ele restaura o altar que estava quebrado, Igor. E depois de restaurar o altar, ele coloca lenha. Por que, pastor? Porque para a resposta da oração de Elias é fogo. Elias vai orar por fogo. O fogo é manifestação da verdade no altar de Elias. Só que Elias entendeu uma coisa: antes de eu orar por resposta, eu tenho que colocar combustível, eu tenho que colocar lenha. Olhe para quem está do teu lado e diga: tem gente que quer fogo, mas não quer buscar lenha. Diga: para o teu altar permanecer queimando, é necessário colocar combustível nele. É necessário colocar lenha nele. Eu vou liberar mais uma vez para quem é do fogo. O fogo arderá. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu sou totalmente dependente do fogo. Só que nesse ofício, ou nessa predisposição de servir, pastor Antônio, mesmo cansado, mesmo fadigado da tempestade, Paulo vai catar lenha, Paulo vai catar graveto. Paulo não está preocupado com si só. O ofício de Paulo faz com que muita gente não morra, com muita gente permaneça vivo. Porque tem gente que só está vivo, não é por mérito deles, é porque tem um Paulo que carrega lenha para manter a fogueira acesa. Quem sabe eu estou pregando para uma mãe aqui que tem um filho problemático lá, e na realidade, por tudo que ele está cometendo, já era para ele estar morto há muito tempo. Mas ainda bem que tem um Paulo lá. Olha para quem está do teu lado e diga: tem gente na tua casa que ainda não desceu à sepultura, porque você entendeu que a tua fogueira precisa manter acesa, porque você está tacando lenha nesse Minaia. Eu vou liberar mais uma vez. Tem gente lá que já era para ter descido à sepultura, mas porque tem alguém que está com predisposição de colocar lenha na fogueira, Deus está dizendo: estou guardando, estou livrando. Aleluia. Pastor Antônio, antes da minha conversão, minha mãe é pastora. Aleluia. Minha mãe é missionária desde quando eu me conheço por gente. Aleluia. Eu lembro, Igor, que eu me envolvi num crime muito
pesado, e esse crime me trouxe consequências. Aí eu lembro, pastor, que fizeram uma armadilha para mim com um amigo. Aleluia, passamos o dia todo bebendo, usando droga, junto com essas pessoas, 8 contra 2. Eles, supostos amigos, passaram o dia todo comigo. No final da noite, fizeram uma armadilha, e nessa armadilha era 8 contra 2. O nosso armamento menor, menos munição, qualidade inferior. Aleluia, a armadilha que eles fizeram aparentemente funcionou. O amigo que estava comigo foi baleado, infelizmente, pastor Luciano. Eu consegui, na troca de tiro, sair. Aleluia, eu consegui fugir. E na minha fuga, eu entendi, eu fui muito habilidoso. O armamento deles era muito melhor do que eu. Eles eram muito mais do que eu. Eu saí ileso. Aleluia, eu saí de lá, Igor, com a cabeça erguida, pensando que eu fui bom. Aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, me perdoe, eu encontrei minha mãe. E quando eu encontrei minha mãe na esquina, pastor, veio um casal na minha direção. O varão colocou o dedo no meu rosto. Ele disse: você lembra de sábado? Eu disse: lembro. Ele disse: lembra dos tiros? Eu disse: também lembro. Lembra da armadilha? Eu falei: também. E do amigo baleado? Eu disse: também. Ele disse: a cova estava aberta, era para você descer. Olha o que ele disse, Igor: e você não desceu porque tu é bom, você não desceu porque tu foi habilidoso, é porque tem alguém aqui, apontou para minha mãe, que lá no monte Deus olhou para ela e disse: enquanto tiver lenha queimando na tua fogueira, na tua casa o diabo não toca, na tua família o diabo tem mão para levantar. Por favor, eu não sei se você crê, mas enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo me impulsiona a liberar uma profecia. O varão do livramento desceu na taquara, Geminaia, o caixão está explodindo e a cova está sendo fechada. Porque, pastor, tem lenha, tem lenha, tem lenha. No meu altar não vai faltar fogo. Eu vou colocar combustível lá. Aleluia. Paulo está servindo para manter alguém vivo. Paulo está trabalhando para alguém não morrer. Só que a Bíblia diz, Igor, que quando ele está com óleo de graveto se aproximando do fogo, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Pastor Luciano, a serpente agarrou na mão de Paulo. A serpente mordeu Paulo, e a Bíblia diz que ela agarrou na mão do mesmo. Pastor, quem a serpente atacou? Quem está trabalhando para manter o fogo aceso. O fato de eu estar trabalhando para o fogo não apagar, não me isenta dos ataques da serpente. Pelo contrário, é quem está trabalhando que vai ser atacado. Por quê, pastor? Porque a serpente está reagindo a alguém que está trabalhando para manter a chama, a temperatura alta. A Bíblia diz para nós que a serpente estava junto com os gravetos. Pastor Luciano, isso aqui me chamou a atenção. Eu fui tentar entender porque a serpente estava lá e Paulo não viu. Porque enquanto os gravetos estavam longe da fogueira, enquanto os gravetos estavam distantes do fogo, a serpente parecia graveto. A serpente no frio, e aqui a Bíblia diz que eles estão no inverno e tem chuva aqui. E a serpente no frio, segundo a biologia, ela entra no estado de letargia. Pastor Luciano, esse estado de letargia faz com que ela diminua o batimento cardíaco. Ela diminui a sua ação. Ela fica como se tivesse hibernada, mas é algo diferente, porque hibernado dura dias. Ela fica de uma maneira imóvel, como se não estivesse viva. Está viva. Ela só está dando, ou só está se recompondo, porque você sabe que serpente se apresenta próximo ao calor. Ela não resiste ao fogo, mas o calor atrai a serpente. Quando ela está nesse estado, pastor, parece que está morta. Porque no estado de inverno
ou ambientes frios, a serpente se disfarça e fica ali, como se ela não tivesse. Porque se tem um ambiente que a serpente fica e ninguém percebe, é no ambiente frio. Onde há frio, tem serpente, ainda que ninguém perceba. E o fato de não perceber não quer dizer que ela não está lá. Ela é especialista em se esconder no meio dos gravetos, quando a temperatura é baixa. Eu não sei se você já percebeu que a serpente só reage quando você chega no fogo. A gente é capaz de conviver, e escute, eu não estou falando de pessoas. A gente é capaz de conviver muito tempo perto de serpente e não perceber que ela está ali. Por quê, pastor? Porque o ambiente que a gente frequenta é frio. E ambiente frio, parece que ela não está, mas ela está ali, envolvida, intocada, encoberta, disfarçada. Pastor, como revelar que se tem serpente do meu lado? Chega perto do fogo. Pastor, enquanto Paulo está com fecho de graveto na mão, distante da fogueira, a serpente parece graveto. Mas a Bíblia diz que quando ele chega perto para atacar a lenha no fogo, a serpente reage. Por quê, pastor? Porque se tem uma coisa que a serpente odeia, é ver alguém trabalhando para manter o fogo aceso. Como descobrir, pastor? Como revelar a serpente? Chega no fogo que ela se revela. O fogo tem o poder de revelar a serpente do nosso lado. Eu não sei se você já percebeu, tem tipo de gente, agora eu vou falar de gente. Tem tipo de gente que senta do teu lado, fala com você, vive como se nada tivesse acontecendo. Aí, se o ambiente for frio, a conversa for da maneira que ele quiser, se as práticas for do jeito que ele quiser, se as práticas for mundana, e ainda não vai dizer, tem nada a ver não, aqui é frio, aqui é legal, dá para disfarçar, dá pra gente se cobrir. Aleluia. Existem gravetos envolvendo cobras, envolvendo serpentes sem saber. Por quê, pastor? Porque graveto longe da fogueira não revela a serpente. Mas quando o graveto chega perto da fogueira, é só mudar a conversa. É só dizer, o culto foi bom hoje, hein? É só falar, eu vou me santificar, eu vou pro monte. É só você começar a colocar lenha, vamos orar, vamos fazer uma campanha do monte, que a serpente logo se revela. Olhe para quem está do teu lado. Eu vim liberar uma palavra, irmão. Deus colocou essa palavra no meu coração nessa tarde. Diga, em 2026 a serpente não vai ficar oculta no nosso meio, porque é ano da gente colocar fogo, é ano da gente colocar lenha na fogueira. E se tem serpente oculta, vai ser revelada para que Deus seja glorificado. Pastor, que é isso? A Bíblia diz, aleluia, que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Tem gente tentando se filtrar dentro da nossa igreja para tentar envergonhar. Tem gente tentando se filtrar para parecer lenha, para parecer graveto. Mas taca fogo lá, que você vai ver quem é graveto e quem é lenha. Quem é lenha e quem é serpente. Posso liberar? Nenhuma serpente vai ficar em oculta. Eu vou de novo, porque não há nada encoberto que não possa ser revelado por ele. Chega no fogo, meu filho, que a serpente sai. Entra no fogo, filho, que a serpente vai. Meu Deus, pegue na mão de quem está do teu lado e diga, a serpente não vai ficar na tua casa, a serpente não vai atacar a tua família, a serpente não vai ficar no teu ministério. Se for serpente disfarçada, vai cair por terra, porque o fogo vai pegar. Deus vai revelar quem é graveto e quem é serpente. Até parece, mas não é a mesma coisa. Quando ele vai lançar no fogo, diz o texto, ela picou Paulo, a mão de Paulo. Escute isso aqui. Ela foi na mão, meu pastor, de alguém que tem mãos ungidas. Posso liberar de novo? Ela não atacou os pés de Paulo, ela atacou as. Atos capítulo 19, versículo 11 está escrito, e Deus fazia milagres extraordinários através da mão de Paulo.
Perceba que a serpente não ataca a qualquer lugar, ataca onde a unção foi liberada. A serpente, pastor Luciano, não vai atacar qualquer área, vai atacar a área que é usada para abençoar, vai atacar a área que é usada para Deus curar. A mão de Paulo está sendo ferida. Enquanto ele está trabalhando, Paulo não estava de bobeira à toa. Paulo estava trabalhando para manter alguém vivo. E pastor, na prática do serviço, ele foi furado, foi atacado, ele foi ferido. Porque não é porque eu estou trabalhando para Deus que eu estou isento das feridas da vida. Não é porque eu trabalho para Deus que Deus vai me isentar das feridas. Às vezes eu serei ferido no ofício do Pastor Luciano, quando Paulo é ferido, a Bíblia diz que os bárbaros olharam para ele e dizem: é um assassino, é um homicida, porque foi livre da tempestade, mas a justiça não deixa viver. O texto diz que eles criaram uma expectativa na vida de Paulo, que trabalhava para manter alguém vivo, mas que foi ferido. E qual é a expectativa que criaram? Vai cair, vai morrer, vai inchar. Alguém está vendo a ferida e não está fazendo nada para socorrer. Alguém está parado com uma expectativa na mente. Eu já vi gente passar por isso, e quem eu vi passar por isso inchou. Quem eu vi passar por isso caiu. Quem eu vi passar por isso morreu. Pastor Antônio, Paulo está com a mão ferida. Alguém está criando uma expectativa acerca de Paulo, o que vai acontecer. Só que Paulo não vai largar a lenha. Vou de novo. Paulo não vai largar. Paulo não vai se vitimizar. Paulo não vai se justificar para quem criou expectativa. Até porque Paulo entendeu uma coisa: o fogo que revela a serpente é o mesmo que mata a serpente. Eu vou de novo, hein? O fogo que revela é o mesmo que garante o chamado, é o mesmo que garante a unção. Eu não vou discutir com quem está com expectativa. Eu vou jogar a serpente no fogo. Eu vou sacudir a serpente no fogo. Olha para quem está do teu lado e diga: não perca tempo escrevendo textão no Facebook. Diga: não perca tempo tentando justificar o que já sabem ao teu respeito, mas não querem entender. Enquanto você bate boca com alguém para tentar justificar a tua vida, tu está perdendo tempo com aquilo que de fato merece as tuas energias. O que merece a tua energia, pastor? Lançar a serpente no fogo. Não, olha para quem está do teu lado, por favor, e diga: lugar de serpente é no fogo. Não dá para conviver com serpentes. Serpentes têm que ser lançadas no fogo, porque o mesmo fogo que revela a serpente é o fogo que vai. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu vou liberar para alguém pegar. Deus está me trazendo na taquara para dizer para alguém: aleluia, é noite de jogar a serpente no fogo. Eu não deixei ela oculta, eu sei que te feriu, mas lugar de serpente não é envolvida na tua mão. Lugar de serpente não é envolvida contigo. Lugar de serpente é lançada no fogo. Lugar de serpente, olha para quem está do teu lado e diga: lança essa serpente no fogo. Escute aí. Paulo lança a serpente no fogo, pastor Luciano. Alguém está com uma expectativa: vai cair, hein? Vai parar de pregar, hein? Vai parar de orar, hein? Vai parar de servir, hein? Vai meu pastor, quem vê as feridas que é criadas no ministério, julga, uma hora para, uma hora desiste. Eu estou pregando para quem é linha de frente. Quem é linha de frente sabe do que eu estou falando. Quantas feridas nós acumulamos? Quantas vezes nós fomos feridos servindo, e que aquilo que a gente servia de fato às vezes nem era para nós.
Às vezes a gente estava colocando lenha para que alguém permanecesse vivo. E no ofício, na prática do ofício, nós fomos decepcionados, frustrados. A Bíblia diz que na última ceia, Jesus está sentado junto com os discípulos. Ele acende uma fogueira, as brasas estão perto. Aí ele vai dizer: pastor, um de vós há de me trair. Tem uma serpente no nosso meio. É até parecido com os discípulos, mas que já foi envolvido pela serpente, porque o texto diz, e a serpente é a prefiguração do diabo, que o diabo tinha tomado o coração de Judas. Olha o que Jesus disse: vai e faça o que tem que ser feito, pode sair, porque o Filho do Homem há de ir, como acerca dele está escrito. Jesus acendeu a fogueira dizendo: eu não vou deixar de trabalhar, porque uma serpente vai se levantar. A Bíblia diz que essa serpente que toma o coração de Judas não fere mordendo, fere beijando. Porque algumas serpentes vai nos ferir beijando, mostrando uma coisa que não é, pastor. Só que Jesus vai continuar na prática do ofício. Ele sabe que tem alguém que precisa que ele trabalhe para que a fogueira seja mantida acesa. Ela mandou. Eu estou pregando para gente que foi ferido no meio da caminhada. Eu estou pregando para gente que enquanto trabalhava para sustentar alguém, que enquanto trabalhava para manter alguém, que enquanto trabalhava para abençoar alguém, foi ferido, decepcionado, machucado. Minaia. Só que quando Paulo está machucado, ferido, a Bíblia diz que tem alguém olhando dizendo: vai morrer. Só que a Bíblia diz que mal nenhum lhe aconteceu. E a gente está na quarta-feira do milagre. A gente está na quarta-feira do... Olha para quem está do teu lado, diga: quem está envolvido na fogueira não vai morrer com o veneno da serpente. O fogo da fogueira está neutralizando o veneno. Eu vou de novo. O fogo da fogueira está neutralizando o veneno da serpente. Diga para quem está do teu lado, diga: serpente feriu, mas o veneno está sendo neutralizado. O livramento de Deus chegou para a tua vida. Deus não vai deixar com que você morra com o veneno da serpente enquanto você trabalhava para manter alguém vivo. Tem milagre acontecendo na tua vida agora. Você vai bater no peito e dizer para quem está na expectativa: eu sou o próprio milagre em torno da fogueira. Eu vou de novo. Alguém está dizendo: o cantor vai morrer. Alguém está dizendo: o cantor vai cair. Alguém está dizendo para o cantor: vai inchar. Só que a Bíblia diz que eles esperaram muito tempo. Eles esperaram muito tempo. E tem alguém que vai ver que o milagre vai acontecer na tua caminhada, porque o milagre vai acontecer enquanto Paulo resiste. A serpente feriu, mas o texto diz que eles estão olhando para Paulo e Paulo está de pé. Estão olhando para Paulo e Paulo está de pé. Estão olhando para Paulo e Paulo está de pé. Estão olhando para Paulo e Paulo está de pé. Alguém está dizendo: mas vai cair? Não, não, permaneço de pé. Mas não vai parar? Não, não, permaneço de pé. Vai parar de orar? Não, não, permaneço de pé. Vai entregar carteirinha? Não, Paulo, não, permaneço de pé. Por quê? Porque eu não sou qualquer um. Eu tenho mãos ungidas, e a unção que carrego na mão não vai deixar que o veneno da serpente fale mais alto. A unção que eu carrego está neutralizando o veneno da serpente. Olhe para quem está do teu lado no nome de Jesus e diga: resista, porque é na tua resistência que o milagre vai ser revelado. Eu vou de novo. É na tua resistência que o milagre vai ser revelado. Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista o diabo e ele fugirá de vós. O milagre da gente nessa noite, pastor Luciano, vai ser vencido com resistência. Somos até fracos, somos até pequenos. Alguém está olhando, está dizendo: rapaz, a traição não parou. Rapaz, a fofoca não parou. Rapaz, a enfermidade não parou. Rapaz, a porta fechada não parou. Por quê? Porque eu estou envolvido no fogo da fogueira. A unção que eu carrego na mão vai neutralizar o veneno da serpente na minha vida. Não haverá morte.
Bate no peito e diga: eu sou milagre. Porque muita gente passou pelo que eu passei e não resistiu. Bate no peito e diga: eu sou milagre. Porque por muito menos entregaram carteirinha. Diga: eu sou milagre. Porque a depressão não me venceu. Eu estou de pé, eu estou servindo, eu continuo. Pastor Antônio, eu termino. Paulo resiste. E a Bíblia diz que quem tinha expectativa de queda, que quem tinha expectativa de morte, muda o parecer. Igor, aí o texto diz: rapaz, ele é um Deus, hein? Porque foi picado pela serpente, foi ferido pela serpente, mas não morreu. Posso liberar? Os mesmos que te apontaram, os mesmos que te acusaram, vão ter que ver que o que Deus vai fazer na tua vida é este. Eu estou sentindo Jesus aqui. O salmista, no Salmo 126, escreveu dizendo: quando o Senhor nos trouxe de volta ao Sião, nós estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, a língua de novo cântico. E diziam entre as nações: grandes coisas o Senhor fez a estes. Igor, que nações são essas? As mesmas que viram Nabucodonosor entrar em Jerusalém, destruir Jerusalém, quebrar os muros, atear fogo nas portas, pegar os cativos e descer para a Babilônia. Sair de Jerusalém é pegar um processo de descida, porque Jerusalém é uma cidade alta. As nações estão vendo, pastor, eles descerem. As nações estão vendo eles sucumbirem. As nações estão vendo eles caírem. Só que 70 anos depois, eles estão subindo de volta. E quando eles estão subindo de volta, eles estão cantando: dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por estes. Posso liberar? Porque quem viu descer vai ter que reconhecer que aquele que te faz subir está fazendo grandes coisas na tua. Bate no peito mais uma vez e diga: eu sou o milagre. Encerrei, pastor. Pastor Luciano, eles mudam o parecer. E ao mudar o parecer dizem: ele é um Deus. Aí a Bíblia diz, meu amigo Igor, que saindo dali, ele foi recebido na casa de Públio, o principal da ilha. Que ao chegar na casa de Públio, o pai de Públio estava enfermo, com febre e disenteria. Pastor Luciano, a Bíblia diz que ao saber que o pai de Públio está enfermo, Paulo vai visitá-lo. E quando Paulo vai visitá-lo, pastor, a Bíblia diz que Paulo ora. E o texto é enfático em dizer que Paulo impõe. O que Paulo está impondo sobre o enfermo? As mãos feridas. Paulo entendeu uma coisa: não é porque a serpente feriu minhas mãos que eu não vou usá-las para curar alguém. Minhas mãos estão feridas, mas a unção ainda continua fluindo. Eu encerro a mensagem. Posso liberar? A área que o diabo mais te feriu é onde Deus vai usar como plataforma para glorificar o nome dele. Pegue na mão desse crente, dá uma sacudida nele e diga: esta ferida vai se transformar em testemunho. E o teu testemunho é a chave da cadeia de alguém. Alguém está de mão levantada. Paulo tem a predisposição, pastor Luciano, de mesmo ferido curar. Porque Paulo é maduro. Paulo entendeu uma coisa: não é porque eu estou ferido que eu vou deixar Deus me usar. Eu vou continuar servindo da maneira que eu fui chamado para servir. Porque se no capítulo 19 está escrito que as mãos de Paulo faziam obras extraordinárias, Paulo no capítulo
capítulo 28 está dizendo: vai permanecer fluindo a unção que eu carrego. Olha aí para quem está do teu lado, no nome de Jesus, diga: eu não vou neutralizar o meu serviço. Diga: eu não vou deixar com que a qualidade da unção que Deus derramou sobre a minha vida seja influenciada pela ferida que a serpente causou. Estou ferido, mas estou curando gente ainda. Estou ferido, mas estou servindo o reino ainda. Estou ferido, mas estou de pé. Posso liberar? Paulo cura o pai de Públio. A Bíblia diz que a notícia corre na ilha, e quando a notícia corre na ilha, pastor Luciano, todos os enfermos vêm até Paulo, e as mãos de Paulo vai curar todos os enfermos da ilha. Posso liberar? Eu vou de novo. As mãos de Paulo vai curar todos os enfermos da ilha. Eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo aqui. Há uma graça de Deus aqui. Paulo está dizendo: estou ferido, mas tem muita gente sendo beneficiada pela unção que eu carrego. Eu não vou parar o meu chamado por causa de feridas. Eu vou continuar servindo de pé, porque tem gente que precisa da unção que eu carrego. Ei, olha para quem está do teu lado, diga: a tua família precisa da unção que você carrega. A tua família precisa da unção que você carrega. A tua vizinhança precisa da unção que você carrega. Eu vou liberar mais uma vez. Onde você foi ferido é onde Deus mais vai te usar. Alá mandou comidaia. A tua família, depois dessa ferida, vai ser referência em Jacarepaguá. Os teus filhos, depois dessa ferida, serão referências em Jacarepaguá. Deus vai te utilizar, aleluia, do ambiente que você foi ferido como plataforma de milagre. E lá vai. Posso liberar? Paulo está batendo no peito quando não morre, diz: eu sou um milagre porque estou resistindo. Mas eu não sou um milagre, eu também opero milagre, mesmo ferido. O milagre não para mim. Eu sou uma extensão do céu na terra, e se for necessário, todos os enfermos serão curados por intermédio da minha vida. Você tem duas mãos para levantar. Acabou de descer uma unção de renovo na Betel, e a palavra imperativa é essa: você não para, você não desiste. Se for necessário, eu te arranco pelo cabelo, como eu fiz com Ezequiel, mas a tua caminhada vai permanecer. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou pregando para gente que se decepcionou na caminhada, que foi ferido. Deus está dizendo: a unção permanece a mesma. A unção vai fluir de você como nunca. Pastor Luciano, tem que ser muito maduro para continuar curando, mesmo enquanto estamos feridos. Eu não tenho dúvida, os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja, quantas vezes no altar, precisando de uma palavra, pregou para alguém, precisando de um abraço, abraçou alguém, precisando de uma oração, orou por alguém. É alguém que tem a maturidade de entender que o que me aconteceu não pode alterar a qualidade do meu serviço. Olhe para quem está do teu lado e diga: a unção continua a mesma. Diga: você vai continuar servindo, e pessoas continuarão sendo curadas. Às vezes Deus permite as feridas na nossa vida para que alguém seja curado. Paulo curou apesar da cura. Paulo curou apesar da ferida. Jesus foi ferido para nos curar. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as tuas feridas nós fomos sarados. Você consegue fechar seus olhos no nome de Jesus? Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra, porque vamos sair desse culto entendendo que nós somos um milagre, e que
que não somos apenas um milagre, mas também que somos agentes de milagres. Que independente da investida da serpente, nós não vamos paralisar o chamado. Nós vamos continuar exercendo e exercendo com excelência, para que o teu nome seja glorificado. Nós choramos isso no poder do nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus?